Salmo 127. É a terceira mensagem nesse contexto. E última. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro ou do valente, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. Incline sua face por bondade. Paizinho maravilhoso, mais uma vez, peço-lhe o que sempre peço, que eu apenas aqui verbalize e o Senhor ensine, pois eu não posso ensinar, afinal o ensino é teu, e a palavra é tua, igualmente a igreja é tua, de sorte que enquanto eu verbalizar a tua palavra, o Senhor ensine o teu povo, pois eles é que são a prioridade esta noite aqui. Lhe rogo isto em o nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, eu estive trabalhando convosco a primeira mensagem, onde nós tentamos dizer aos irmãos que era necessário o coração dos pais se converter aos filhos e o coração dos filhos se converterem aos pais, para que possamos alcançar uma equidade, uma unidade tal, que abençoemos essa terra e não soframos as maldições da mesma. De sorte que vos pude falar uma segunda mensagem, focando filhos como herança, e a importância deles na nossa vida, e a importância dos pais na vida de cada um deles, levando-os a conscientizar de que o futuro dos filhos depende daquilo que os pais fazem, e a sorte dos filhos depende de como eles tratam seus pais. E hoje, terminando essa série, eu quero falar acerca desses versículos 4 e 5, mas explicitamente levá-los a um contexto daquilo que o Senhor quer concluir o pensamento. E se eu fosse intitular essa noite, essa fala, o título mais adequado seria como que criando águias, algo assim, devido à grandeza daquilo que tem aqui. Perceba que o livro de Salmos, no qual fizemos a leitura, para mim ele é encantador pela riqueza de conteúdo, pela beleza de cada palavra, pelas canções tão lindas, tão bem elaboradas, tão cheias de vida, enfim. Todavia, ainda que a gente queira ignorar tanto a poesia, a coesão, a beleza profética, a aplicação prática da vida diária exposta abundantemente nos livros ou no livro dos Salmos, estas canções ainda assim nos encantariam. E pelo fato de elas nos prenderem por aquilo que elas possuem, com certeza nos leva a pensar em elementos extratextos, do que exprime mais do que aquilo que a letra está diante dos nossos olhos, mas com certeza exprime a intenção real do autor, enquanto o seu coração dispunha para escrever tudo que escreveu. E especificamente, o Cântico dos Degraus, que é uma série do qual lemos aqui o Salmo 127, essa coletânea é como que um inário judaico. É chamado de Cântico dos Degraus, justamente porque compreende algumas canções selecionadas pelos judeus, que decidiram eles serem elas as canções propícias para subirem o Monte Sião, quando iam ofertar ou quando iam cultuar a Deus no templo.
Isso no século IV a.C., logo depois que foram libertados do exílio. Então, em comemoração à liberdade do exílio, eles escolheram 14 hinos, 14 canções, que compreende o Salmo 120 ao Salmo 134. E essas 14 canções eram repetidas todas as vezes que eles tinham essa cerimônia de lembrança da saída do exílio até a ida ao templo. Perceba que essas canções são de forma majestosas. E se você quiser de maneira bem breve observá-las, como elas são lindas, mesmo porque a tônica de 14 canções consecutivas são diferentes da tônica dos outros salmos. Eles são aleatórios, embora coesos. Entretanto, essas 14 canções, melhor dizendo, elas traduzem um ponto central do que é engrandecer o Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Coloca o Senhor como o centro e a finalidade e o propósito de tudo. Como que todas as coisas girassem em torno dEle e nele fosse a base para a sustentabilidade de todas as coisas. Se não perceba, você pode até acompanhar, se quiser, aí na sua Bíblia, de maneira bem rápida, o Salmo 120, por exemplo. Você vê logo nos 2 primeiros versículos, no versículo 1 ele diz de maneira rápida e clara: na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. E assim ele coloca o Senhor no centro da vida, como que no momento de angústia o único amparo é o Senhor. No Salmo 121, ele clama dizendo: eu elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Outra vez ele diz: meu socorro também vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 122, por exemplo, ele muda o tom. Quando está cantando, ele já diz: eu alegro-me, ou alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Perceba que ele está colocando o Senhor em tudo, não somente na aflição, não somente na presença, não somente no tempo de culto, no momento de alegria, mas em todas as áreas da vida. O Salmo 123, ele nos convida a atentar à grandeza de Deus. E ele diz: a ti que habita nos céus, levanta os olhos, como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Perceba que o Salmo 124 ele continua na mesma toada, e ele diz assim: se não fosse o Senhor que tivesse cuidado de nós, nós estaríamos condenados, angustiados, presos como pássaros. Perceba que o Salmo 125, ele evoca a sensibilidade da fé e da confiança. Afinal ele diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Já o Salmo 126, de outra sorte, ele traz à tona o sentimento de alegria pela liberdade que está em seus corações. Afinal eles cantam: quando o Senhor nos trouxe de volta do exílio, estávamos como os que sonhavam. A gente vivia pensando na liberdade, mas aí livrou completamente e nos trouxe essa paz. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O 128 é um salmo que eles evocam a Deus dentro do contexto de casa, da família, e diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e irá bem. Ou seja, ele vai colocando Deus em cada etapa da vida. O Salmo 129, ele coloca uma questão muito legal. Ele diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram as minhas terras, as minhas costas, e compridos fizeram os seus sulcos, mas o Senhor é justo. Tornem atrás todos que odeiam as obras do Senhor. Novamente ele coloca Deus como foco central. Ele diz assim: das profundezas a ti eu clamo, isto é, dos momentos de maior angústia, ele diz: eu sei a quem eu devo clamar, eu sei a quem devo buscar. E diz aí no versículo 2: ó Senhor, ouve a minha voz. O 132, ele diz assim: lembra-te, ó Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. O 133
vez nos convida a vivermos unidos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha, perceba que ele foca o Senhor de novo, como que dele procede a bênção se vivermos em unidade. Aí o 134, que termina a coletânea, é tão lindo, pois ele diz assim: bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis de noite na casa do Senhor. Erguei as mãos do santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor, Criador dos céus e da terra, te abençoe desde Sião. Não é lindo? O que ele convoca-nos aqui é um momento de reflexão, mas também uma profunda convicção que tudo vem do Senhor. É uma ideia que em todas as coisas Deus está nos guardando em todos os momentos. E por isso eles catalogam 14 canções e fazem delas o seu baluarte de adoração. Por isso ela não é mais que um convite. Diga para quem está ao seu lado assim: é um convite para você louvar ao Senhor. Então outra vez diga: por isso eu te convido a louvar ao Senhor. Você percebeu o que você acabou de ouvir? Você percebeu o que você acabou de ouvir do irmão que está ao seu lado? O que é que ele te falou? Ele te fez um convite para quê? Não entendeu ainda? Eu vou dizer de novo. Você acabou de entender ou não entender? Você consegue perceber o que teu irmão acabou de te perguntar, te convidar? Quando o irmão te diz assim: irmão, toma um sorvete comigo, o que você faz? Toma um sorvete com ele e dá um glória a Deus. Quando o irmão diz: cara, eu vou te pagar um jantar na melhor churrascaria da cidade. Tá vendo como vocês são comilões? Se o irmão diz para você: amigo, eu vou te dar 100 pila hoje, estou sentindo te dar 100 conto. Aí o irmão olha para você e diz: eu te convido para louvar ao Senhor. Agora você entendeu. Glória a Deus nas alturas. Perceba que esta noite nós vamos atentar para o conteúdo do Salmo 127. Embora todos estes sejam riquíssimos, nós vamos perceber que esse salmo nos leva a conhecer o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito de sermos pais e filhos. Agora permita-vos levar à compreensão de algumas coisas simples, porém de suma importância neste salmo. Coisas que o Senhor me fez perceber, e que essa percepção é que me levou a compreender algo tão lindo aqui dentro. Se você olhar no cabeçalho do seu Salmo 127, no início dele, no título dele, você vai perceber que a maioria das traduções de língua portuguesa colocam essa fala: Cântico de Degraus, de Salomão. A maioria das Bíblias afirmam isso, não é? Na sua Bíblia talvez esteja citando exatamente isso: Cântico dos Degraus, ou Cântico de Degraus, ponto, de Salomão. Como que dando a afirmativa de que o autor fora Salomão. A maioria da língua portuguesa denuncia exatamente isso. Porém, o que eu quero falar para você aqui é tão importante, de vital importância para a compreensão daquilo que vou ensinar. Quando você olha o contexto ou o texto do hebraico, e não precisa ser o original, o mais original, qualquer Bíblia hebraica que traga os salmos em hebraico, você vai perceber que tem uma diferença. E a mesma diferença você encontra nas mais simples versões inglesas. A mais antiga, por exemplo, que é chamado de BJK, que é a Bíblia King James. É uma versão inglesa e a mais usada, tem cerca de 512 anos. Essa Bíblia traz também no seu contexto igualzinho no hebraico. E você percebe também em língua de hispanas, como Reina Valera, que é uma das mais usadas por aqueles que estudam a Bíblia, e você vai encontrar o cabeçalho do mesmo jeito que a hebraica. E a palavra completa na Bíblia hebraica muda totalmente o título desse salmo. Porque ao invés de colocar Cântico dos Cânticos, ponto, de Salomão, no hebraico ou no inglês ou no espanhol,
é Cântico dos Cânticos para Salomão. Muda radicalmente, porque indica que alguém escreveu para Salomão. E os mais estudiosos, homens que já passaram por essa terra, pregadores de grande nome e de influência global, como Spurgeon, como Wesley, como Finney, como Zinzendorf, homens que conseguiram deixar um legado de conhecimento e de ensino, também criam e também aceitavam a verdade clara, tanto de King James quanto do hebraico, de que a autoria desse salmo não pertence a Salomão. Todos eles creem de que Davi, na sua velhice, escreveu esse salmo ao seu filho Salomão, como que um conselho paterno, como que uma palavra de direção, como um entendimento no fim de vida para um filho que começava a vida. Se a gente partir desse princípio, a gente vai perceber que, como Davi escrevendo esse salmo, se é que partir do princípio de que o título hebraico é o mais correto, de que Davi é que escrevera esse salmo, e a palavra escrita aqui denuncia o estilo literário de Davi, denuncia a maneira de falar de Davi, o jeito de adorar de Davi. Então, dá para acreditar na fidelidade da autoria a Davi. Partindo desse princípio, Davi esboça valores importantes no contexto humano desse Salmo 127. Principalmente quando ele usa a palavra ben no hebraico, que a palavra do hebraico para filhos é ben, porém, ben na língua portuguesa, traduzindo de filhos do hebraico para a língua portuguesa, significa edificadores. Então, todas as vezes que um pai no Antigo Testamento ou na Bíblia se dirige a filhos, ele dirige como edificadores, e não como meramente prosélitos de si mesmo, ou sementes de si mesmo, mas como alguém que vai continuar algo. Procede de alguém que termina um ciclo e que outro começa. Todas as vezes que se utiliza a palavra ben, se aplica a esse contexto. Assim como Davi o faz, ele me faz lembrar de algumas coisas importantes no texto. Como, por exemplo, no versículo 1, ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele esboça de maneira clara trabalho, mostrando que existem valores no ser humano que nunca podem ser tidos como obsoletos. O trabalho, por exemplo, o trabalhar duro, o trabalhar firme, faz parte de um contexto divino. Alguém um dia me perguntou: será que Deus pode responder para a gente quem foi o caba safado que inventou o trabalho que faz a gente tanto sofrer? Eu disse para ele: então eu vou te mostrar quem inventou o trabalho. E se você quiser saber, olha aí na sua Bíblia e você descobre já o inventor do trabalho. Gênesis capítulo 2, verso 15, esboça, denuncia e coloca na cadeira quem inventou o bendito trabalho. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Outras versões aí na sua Bíblia diz para lavrá-lo e cuidar. Significa trabalhar. Embora o jardim desse todo o alimento necessário para Adão e para Eva viver e toda a sua posteridade, não obstante a isso, Deus deu a ele trabalho para que ele pudesse viver dignamente como um bom homem. E é pensando nisso que Paulo escreve algo muito interessante, que deve ser aplicado a esse tempo, na educação que muitos hoje dão a filhos. Vai correndinho comigo, lá no Novo Testamento, bem ligeirinho, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Corre comigo lá, no capítulo 4 e o verso 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e verso 11. Olha o que Paulo diz a essa igreja e também a nós. Diz ele assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Paulo foca algo de grande valor, o perfil de alguém que está preocupado em crescer. Olha o que ele torna contundente. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 3,
o verso 8 ao verso 10. Pula um pouco para frente e você vai perceber o que Paulo escreve aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Olha o que ele diz no verso 8. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Verso 9. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Verso 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, não, você não tem coragem de dizer, diga isso para quem está pertinho de você. Diga aí para o bonitão, para a bonitona perto de você. Diga. Diga, se o cara não quer trabalhar, não coma. O problema é que pais começam ensinando filhos errados. A lei ensina filhos errados. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Estou aqui, nunca morri, estou gordo. E a maioria dos pais que estão aqui começaram a trabalhar cedo e se tornaram homens de bens. Mas o sistema brasileiro cria leis para tornar filhos vagabundos, desculpe o termo, para tornar filhos insolentes, marmanjões com 14, 15 anos, caderninho no braço, indo para a escola à tarde. Isso é para acabar, irmão. Quando deveria estar com a foice nas costas, indo roçar um pasto, vou bater um concreto. O único concreto que eles batem é um pratão bem grande na hora do almoço. E é grande, não é não? É o campeão, o cara que bate colocado, campeão da comelança. Mas é trabalhador, diferente, né, Vanildo? Tem que trabalhar, senão não come. Leia seca. Portanto, são valores que Davi está apontando, que a geração de hoje está corrompendo. Valores que Davi colocou, em que a geração de agora simplesmente ignora. E pais que não esforçam para os seus filhos trabalharem, estão os ensinando a viver às custas dos outros. Se você for para a Europa, você vai se deparar com países como Portugal, como França, como Holanda, como Bélgica, como Espanha, em que os jovens nativos estão se perdendo, porque quem faz o serviço duro são os imigrantes, e não tem serviço leve para os nativos, então se tornam pessoas dominadas por vícios, e países vão se acabando, porque onde não tem trabalho não tem dignidade. E se não tem dignidade, tem que arrumar um jeito para viver, ainda que seja por meio de corrupto. O cara não trabalha, depois se filia no PT e se torna deputado. É assim que procede nessa nação. É preciso mudar. E Davi esboça de maneira muito clara: trabalho duro não mata ninguém. Diga para quem está ao seu lado, diga: trabalho duro não mata, cria força, irmão. Sabe, Davi expõe valores como segurança, como provisão, como esforço. Mas o que ele começa a esboçar nesses textos que me empolga é que ele diz que a vida do ser humano é resumida em gastos vãos. O que ele ensina no versículo 1 e 2 é que a vida do homem e da mulher, ela se vai de maneira vã, gastando tudo aquilo que tem, tudo de vida, em 3 coisas básicas: tempo, esforço e dinheiro. 3 coisas que envolvem todos nós: tempo, esforço e dinheiro. O seu tempo vai rápido porque você esforça muito para ganhar dinheiro.
seu tempo acaba, só sobrou a canseira do esforço, e você olha na carteira e não tem dinheiro. É ou não é verdade? Então tudo que você faz é consumir teu tempo com muito esforço para ganhar dinheiro. Olha para a pessoa mais próspera perto de você, vê se não é verdade. O tempo dela se esvai por causa do esforço que ela emprega para ganhar dinheiro. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Não, eu queria que você perguntasse para alguém, para ver se essa pessoa é diferente. Vire atrás ou na frente e pergunte: com você funciona diferente? É diferente contigo, Brandão? É diferente contigo, Sadak? O seu tempo vai com todo o esforço na tentativa de ganhar dinheiro. E Davi me leva a pensar que aqueles que aplicam todo o esforço, todo o empenho, tudo que pode, em casas, em emprego, em sucesso, em dinheiro, ele expressa nas entrelinhas uma pergunta. Ao olhar esse Salmo 127, precisamente o versículo 1 e 2, ele esboça nas entrelinhas uma pergunta. E a pergunta seria essa aqui: como gastamos nosso tempo e energia nos projetos que elaboramos? Fazemos tantos sonhos, tantos projetos, mas como é que a gente emprega o tempo, a energia para que isso se realize? E ele faz-nos uma questão de pensar como a gente vive, nos leva a fazer uma análise exata. Ele não questiona a construção da casa, não questiona. Ele não questiona o fato de você se tornar esforçado para alcançar uma posição superior financeiramente. Ele não questiona o fato de você ter muitas atividades para poder ser alguém na vida. Não, ele não está questionando isso, de maneira nenhuma. Ele apenas acrescenta a forma como a gente escolhe isso. Ele nos faz pensar de que maneira a gente está fazendo isso. Ele nos faz analisar quando chega no final de tudo, em que você trabalhou o dia inteiro, em que você se esforçou o dia inteiro, em que você gastou tempo o ano inteiro, que você fez tudo que podia o ano inteiro, e chega no final do ano, você olha para trás e vem aquela pergunta: tá, e daí? O que é que de fato realmente sobrou? O que é que de fato realmente valeu a pena? O que ele está querendo nos fazer pensar é que a gente corre a vida inteira, e chega no final da vida, a gente olha para trás e realmente pergunta: o que é que realmente sobrou? O que é que de fato valeu a pena? Ele nos foca a dizer que todo esforço que empreendemos, que lutamos, que praticamos para alcançar sucesso, para edificar, para construir sonhos, construir casas, construir projetos esses dos quais não há nenhum interesse do Senhor no sucesso deles, e nenhum deles alcança propósitos específicos do Senhor. Chegaremos no final da vida e isso não vai nos satisfazer, e a gente vai perguntar aos outros e diremos: o que sobrou? O que ele nos leva a pensar é como estamos gastando nosso tempo, nosso esforço e nosso dinheiro. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica, trabalha nela o homem. Se o Senhor não guardar a cidade ou a casa, em vão vigia o sentinela. Inútil vos é trabalhar muito, perder a hora de dormir tarde, levantar muito cedo e comer pão de dores. Dizer: é inútil, se isso não tiver um propósito no Senhor. Só que a gente nunca pensa nisso, porque a gente construímos tudo em torno de tempo, esforço e dinheiro. Quando a gente constrói um projeto, a gente não pensa no projeto se isso vai ser para o Senhor, se isso vai ter implicações positivas no Senhor, se esse projeto vai atender a algum propósito específico no Senhor, se de alguma maneira a gente vai estar incluso nos planos, nos interesses de Deus. Coloque a mãozinha sobre o ombro de quem está pertinho de você, por bondade, e pergunte para essa pessoa querida, e diga: todas as vezes que você elabora um projeto, você coloca em primeiro lugar da linha
se este atende o propósito do Senhor? É ruim disso fazer, irmão. Vamos ser muito verdadeiros e sem hipocrisia de nossa parte. A gente sempre deixa para perguntar se aquilo é de Deus depois que as coisas começam a não dar certo. Quando as coisas começam a definhar, a gente começa a preocupar e vai até Deus e diz: Deus, será que isso não era da tua vontade? Será que não era de ti esse projeto? E se eu fosse Deus, eu olharia e dizia: cara, você não me perguntou antes? Você teria te poupado todo esse trajeto. O que Davi nos leva a pensar nesse início de salmo é que toda ação, irmão, é uma manifestação visível de um pensamento. Todo projeto que você tenta realizar, tudo aquilo que você tenta edificar, nada mais é do que uma manifestação visível daquilo que você antes pensou. Então Davi diz que todo o nosso pensamento precisa estar centrado naquilo que Deus tem interesse. Que toda a nossa alma, que toda a nossa intenção precisa ser colocada diretamente, submetê-las aos planos e aos projetos de Deus. Justamente porque esses são permanentes. Provérbios capítulo 19, verso 21, diz que o homem faz muitos planos em seu coração, mas que os propósitos do Senhor prevalecerá. Ele está dizendo que a gente pode elaborar todos os planos do mundo, mas que se não submetê-los aos propósitos do Eterno, os nossos planos não atingirão sucesso, justamente porque não estão atendendo propósitos do Eterno. Perceba que o que Davi está tentando nos fazer pensar é como chegaremos no final da jornada, depois de um dia de trabalho, depois de uma vida de trabalho, e olhar para trás e fazer exatamente essa pergunta, ou essa fala: gastei a minha vida, trabalhei tanto, me esforcei tanto, perdi tanto tempo, para quê? Quantas pessoas que talvez você conheça, que se fizer essa pergunta hoje, infelizmente a fala deles ou dela vai ser exatamente essa: para quê? O que significou isso tudo? Absolutamente nada. É de fato pensar que os esforços que o homem empreende sem Deus no comando, queridos, são energias gastas inúteis. Diga isso comigo: todo esforço que o homem empreende no comando de suas coisas, sem Deus, são energias gastas em trabalhos inúteis. Quando Davi faz essas assertações acerca desses dois versículos, ele está nos levando a pensar no versículo 3, 4 e 5, focando um contexto acima. Ele está tentando dizer: gente, não gaste tudo que você pode, todo o tempo que você pode, todo o esforço do seu corpo, tudo aquilo que você quer fazer, elaborado nos seus pensamentos, sem antes submeter isso aos planos de Deus. Não gaste energias desnecessárias, não construa coisas desnecessárias sem Deus. Tudo que você for fazer, primeiro pense se aquilo vai agradar os propósitos do Eterno na vida de alguém. Ele está tentando nos levar a pensar, a limpar a mente dos nossos projetos, dos nossos ideais egocêntricos, e primeiro submeter a Deus. Ele faz isso com razão, porque afinal ele está escrevendo para o seu filho Salomão. E perceba como é Salomão, rapidamente. Abre comigo a tua Bíblia, em 2 Samuel, por bondade, no capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Quero pensar com você aqui. Acontece algo dramático aqui. Verso 24 e o verso 25. Depois da queda de Davi, Davi perde o filho que tem com Batseba. E o versículo 24 diz assim: então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela. Ela teve um filho, a quem deram o nome de Salomão. E o Senhor o amou. E porque o Senhor o amou, mandou, por intermédio do profeta Natã, dar-lhe o nome de Jedidias. Davi deu o nome de Salomão, mas o Senhor deu o nome de Jedidias. O que significa Jedidias? Significa muito amado do Senhor. O segundo filho que Davi tem com Batseba, Deus é quem dá o nome.
e passa a absorver em Salomão todo esse amor paternal. Perceba que quando Davi ouviu isso de Natã, ele passa a olhar para esse guri de uma forma muito bonita, digamos, realmente paterna. E talvez seja por isso que ele escreve esse salmo. Salomão recebeu o nome do próprio Deus. E todas as vezes que eu e você pensam em Salomão, quando falamos Salomão, o que te vem na cabeça? Sabedoria. Parece que o nome Salomão significa sabedoria, porque tudo que a gente pensa nele é sabedoria. Mas Deus o chamou lá no início de amado de Deus, e preparou algo na vida de Davi, dando-lhe Salomão, e Davi entendeu isso, e por isso ele transcreve o que entendeu no Salmo 127. E ele faz a gente compreender que Salomão cresceu tendo consciência do que ele seria, porque o pai, Davi, o fez crescer tendo consciência do que ele seria. Se não, perceba, vai comigo a sua Bíblia, por bondade. 1 Crônicas, capítulo 22. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, verso 8 até o verso 11. Olha o que diz o texto. Porém veio a minha palavra do Senhor, Deus falando a Davi: tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porque muito sangue derramaste na terra perante a minha face. Olha o que Deus diz: mas terás um filho, que será homem de paz e repouso, e lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor. Salomão será seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, o Senhor seja contigo, prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. O que Davi está fazendo aqui é falando a Salomão. O menino ia crescendo, e Davi ia dizendo a ele o porquê que ele nasceu. E Davi ia colocando na mente dele o porquê que ele havia nascido. Davi ia trabalhando na mente do menino, fazendo ele compreender que todo o esforço que ele fizer na vida sem o propósito de Deus é esforço vão. Fazendo ele compreender que tudo que ele construir na vida sem Deus estar no propósito é tempo perdido, é inútil. Desde quando criança, Davi foi inserindo isso no coração desse moço. É por isso que a gente encontra uma citação em 1 Reis, no capítulo 3 e o verso 5. Vem comigo, por bondade. Olha o que a gente encontra aqui. Davi está construindo um filho valente. E diz assim: em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e lhe disse: pede o que queres, que eu te dê. Salomão estava dormindo. Ele havia sacrificado o dia anterior, o dia inteirinho, cultuando a Deus. Foi dormir. À noite Deus apareceu a ele e disse: o que você quer? E ele no sonho respondeu: Senhor, que eu consiga entrar e sair diante do teu povo, para apacentar bem o teu povo. Me dá sabedoria. E Deus disse: ok, porque pediste sabedoria e não riqueza e nem ouro, eu vou te dar toda a sabedoria necessária, mas eu vou te dar tanta riqueza que nenhum outro homem vai ser tão rico quanto você. Olha o que Deus deu a Salomão. Entenda comigo, Davi recebe um filho e começa a incutir no coração do filho que não vale a pena edificar, nem construir, nem trabalhar muito, nem esforçar muito, se isso não estiver dentro do propósito do Senhor. E construindo isso no filho, quando o filho realmente assume o poder, a primeira coisa que ele faz é buscar a Deus para saber como viver. E Deus lhe dá a ele em sonho tudo aquilo que ele precisa. Aí Davi escreve lá: escuta, é inútil você perder hora de sono, você dormir tarde, acordar cedo, comer pão de dores, porque o Senhor dá o sono ao justo. Davi está dizendo: aprenda, Salomão, aprenda, meu filho, que se você estiver grudado no Senhor, Ele vai te dar o que você precisa mesmo quando você estiver dormindo.
Davi está incutindo na mente do filho que o seu esforço tem que estar adequado a um propósito. Ele está trabalhando na mente de Salomão, para que ele passe a crer naquilo em que ele vai fazer. Perceba que você pode perceber que as maiores bênçãos que Salomão recebeu foi justamente enquanto dormia. Recebeu a capacitação de liderar Israel, recebeu a capacitação de construir o maior templo que Israel já viu, e de trazer paz ao reino de Israel enquanto dormia. Então, massageie o ombro do seu irmão e diga assim: pare de gastar energia desnecessária. Concentre-se no propósito do Senhor e durma o sono do justo. Se você estiver trabalhando no propósito do Senhor, a tua empresa nos propósitos do Senhor, o teu negócio nos propósitos do Senhor, a tua casa nos propósitos do Senhor, esteja certo, enquanto você estiver descansando, o Senhor vai estar trabalhando por você. Perceba, o que ele faz aqui é tentar nos levar à compreensão de que enquanto o pai está esforçando, está construindo um filho, e o filho está caminhando com o pai, o que Davi tenta nos colocar nos versos 1, 2 e 3, que filhos como herança, que estão seguindo a trilha do pai, é exatamente no processo. Davi está dizendo: Salomão, o sucesso está na construção dessa liderança, o sucesso está na construção de seus filhos, o sucesso está na concentração de um propósito, o sucesso está na edificação de valentes, é na caminhada, Salomão. O que ele propõe é de que o filho sempre vai esperar no pai, é de que o pai sempre vai ser referencial do filho, e quando o filho cansar, vai ter um pai para carregar nos ombros. Quando o filho estiver doente, vai ter um pai para colocar nos braços. Mas a caminhada vai continuar. Em todo o tempo ele vai estar ensinando, porque o esforço não está em ganhar dinheiro, mas construir o filho. O que Davi está dizendo é: tira o foco, tira o seu propósito das coisas e coloca naquilo que realmente tem valor. Para de gastar o teu tempo naquilo que é perecível, que vai chegar um dia que você vai olhar para trás e vai dizer o que significou. E coloca o teu tempo naquilo que realmente é preponderante, que é funcional, que é continuado, do que é a tua herança. Davi está tentando nos levar a uma compreensão. Isso me leva a te dizer algo. Perceba que Davi me ensina algo muito lindo, e se eu fosse você, eu guardava isso dentro do seu coração. Perceba que todos os pais que se encontram nesse projeto de investir na vida dos seus filhos, apesar dos esforços rotineiros, das caminhadas rotineiras, das lutas rotineiras, do cansaço rotineiro, todo esse investimento nunca é perdido. Por favor, diga para quem está pertinho de você, diga: todo investimento que você fizer na vida dos seus filhos, seja com dor, seja com lágrimas, seja com alegria, nunca vai ser vão. Porque esse investimento, irmão, é o que vai fazer continuar a sua obra. O que Davi está dizendo é: gente, para de pensar no edificar, para de pensar no trabalhar muito, para de pensar nas coisas somente dessa vida, porque se você fizer tudo isso sem um propósito, de nada valeu o seu trabalho. Ele está dizendo: mas trabalhe, desde que esse seu trabalho atenda a um propósito maior, desde que o teu esforço atenda a um propósito maior, desde que a tua conexão atenda a um propósito maior. E o propósito maior que ele nos insere é que alguém continue de onde parou. De nada adianta você trabalhar muito e chegar no dia de terminar a obra, não ter quem continue. O que Davi está tentando dizer, que o importante não é aquilo que você constrói em vida, é aquilo que você deixa pronto para continuar. O importante não é aquilo que você deixa construído, é quem você deixa construído. O importante não é o patrimônio que você deixa, mas é a pessoa que você deixa. O que ele está dizendo é: tudo vai ser em vão se você se concentrar nas coisas.
Mas tudo vai ter valor se você se concentrar em quem? Pessoas. Perceba que ele outra vez nos impulsiona o valor de filhos. Afinal de contas, ele diz assim: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos da sua mocidade. Ele esboça diante de nós algo tremendo. Ele impulsiona o valor dos filhos e o valor da paternidade. Escreva se você quiser. Os filhos são a força do guerreiro. O que ele está dizendo é que o poder de um guerreiro são seus filhos. Você acha que o seu poder é a sua força? É o seu braço forte? É o seu trabalho diário? O poder que você tem são seus filhos. Se você não tiver os seus filhos ao seu lado, você não tem poder nenhum. O que Salomão está recebendo de Davi é uma herança que ele vai passar para os seus filhos. Uma herança que Davi entendeu tardio, mas entendeu. E começou a transmitir de maneira clara, durante um longo tempo, para construir na mente de Salomão uma mentalidade de um campeão. Perceba que Davi está tentando mostrar que a força do seu pai é o filho. A sua virilidade é o seu filho. Os filhos é que expandem o governo do pai. É que expande o governo e o poder dos pais. Agora culmina isso na vida de alguém e diga: sabe, o sucesso de um pai é seu filho. Cara, sabe qual é o seu sucesso? É o seu filho. Quando você terminar a vida, não é as coisas que você construiu nela que é o seu sucesso, nem o teu nome, nem quanto dinheiro tem, nem quantos negócios realizou, nem quantas igrejas pastoreou. É como terminou teu filho. Meu filho. Esse é o meu sucesso. Essa é a importância que Davi dá. Ele também faz-me entender que filhos são a alegria do casal, é a garantia do futuro, é a segurança do pai, é os auxiliadores e protetores dos pais. Davi estava ensinando algo tão lindo a Salomão, queridos, e evidentemente a nós. Ele estava plantando algo dentro do filho, e é a tônica desse pensamento, desse salmo. Ele estava plantando algo dentro dele que resulte em sucesso. Algo simples, mas que a gente às vezes esquece. Perceba que nada na vida tem sentido se as coisas que fizermos nela não estiverem alocadas aos propósitos do Senhor. Então, por favor, repita isso para quem estiver perto de você, seja para a tua esposa, seja para o teu esposo. Talvez o foco dele esteja errado. Talvez há quantos dias você tem falado para o teu marido ou para a tua mulher: olha, não faça assim, cuida mais disso. Então grave essa palavra aqui, guarda isso no seu coração. Diga: nada na vida tem sentido se não for encontrado para ela um propósito no Senhor. Outra vez, se não for encontrado para ela um propósito no Senhor. Outra vez, outra vez. Sabe o que Davi estava fazendo? Ele estava transferindo para dentro de Salomão um propósito, um objetivo, um futuro. Ele estava construindo um destino durante toda a vida. Ele sabia o que seu filho ia ser. Então ele começou a construir quando ele era um garoto. Quando ele ainda era pequenininho, ele começou a construir isso na vida de Davi. Perceba o que ele quis ensinar a esse garoto Salomão: que o maior investimento que um homem pode fazer é no propósito da vida de seus filhos. Isso é tão simples que ele nos leva a olhar o texto como flechas e valente, arco e alvo. E perceba que a palavra valente nos leva a pensar em pelo menos 5 coisas básicas. Nos leva a pensar num cara que defende, nos leva a pensar num cara que ataca, não é? Nos leva a pensar num cara que supre, nos leva a pensar num cara que ensina, e nos leva a pensar num cara que lança.
todas as vezes que a gente pensar no valente, sempre vai associar esses verbos a ele: atacar, defender, ensinar, lançar, suprir. E ele faz de maneira intencional, porque ele quer nos mostrar que o papel do pai é prover, é verdade. Que o papel de pai e mãe é ensinar, é verdade. Que o papel de pai e mãe é corrigir, é verdade. É proteger, é verdade. É atacar, é verdade. Mas que principalmente o papel de pai e mãe é definir destinos, é construir futuros, é lançar filhos para a vida. E esse é o principal papel de pai: é construir destino para os filhos, é destacar dentro dele o propósito de Deus. É o papel de pais. Perceba que ele ensina como flecha nas mãos do valente são os filhos de sua mocidade. Se você, quando criança, já brincou de arco e flecha, ou já sabe o que é isso, é evidente que você sabe que atirar a flecha a ermo, ela nunca vai atingir alvo. Mas se você preparar um alvo, mirar, treinar e preparar e atirar a flecha, tem possibilidade de atingir o alvo, tem ou não tem? Só que o atingir o alvo não é responsabilidade da flecha. Davi quer me ensinar que, como pai, eu preciso compreender que atingir o alvo, que o meu filho, como flecha, atingir o propósito, atingir o alvo, não é responsabilidade dele. Que a direção da flecha, quem dá sou eu. Quem define o futuro dos meus filhos sou eu. Esse papel Deus não outorgou ao professor da faculdade, não outorgou aos professores da sua escola, não outorgou aos pastores da igreja. Esse papel Deus deu aos pais. É os pais que têm a responsa no Senhor de identificar o futuro dos filhos, se quiser andar nos propósitos do Senhor. É duro, não é? Coloca a gente numa situação complicada, porque a gente tem que orar mais, tem que buscar compreender melhor a direção de Deus, tem que estar mais antenado no que o pai quer dizer. Abraça quem está pertinho de você assim e diga assim, ó: toda paternidade tem a ver com propósito e destino. Aí então a gente surge uma pergunta: tá, como é que eu encontro propósito e encontro destino? Davi me ensina. Se eu quiser descobrir qual é o propósito e ensino ou destino dos meus filhos, e os meus filhos quiserem descobrir qual é o propósito e o destino deles, quando compreende a mim como pai em ministrar o futuro dos meus filhos, eu tenho que me achegar ao arqueiro, ao meu pai, e buscar na paternidade de meu pai a identificação do propósito do meu filho. E se meu filho quer em mim saber qual é o propósito dele, eu tenho que estar no pai e o meu filho em mim, para que alinhados eu possa ministrar a ele o futuro dele. Se você quer saber o seu propósito, você vai ter que se alinhar com a paternidade. Se os filhos querem saber como encontrar o seu propósito, é necessário antes um realinhamento de filiação e paternidade. É por isso que Malaquias anunciou que João Batista ia chegar pregando a chegada de um novo reino, e ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Este é alinhamento de vontade de Deus. Essa é a ideia em que Deus expressa através de paternidade. E saiba de uma coisa, irmão: Deus criou paternidade antes de governo. Portanto, ser pai é mais importante do que ser chefe. Ser pai é mais importante do que ser líder. Ser pai é mais importante do que governar.
Um governo pode se perder, um líder pode esvaziar, mas pai é para sempre. Você nunca vai deixar de ser pai. Teu filho pode olhar para você e dizer assim: eu não te quero mais como pai. E daí você vai olhar para ele, não vai mudar nada. Ou você pode olhar para o teu filho e dizer: nunca mais você vai ser meu filho. O teu filho vai olhar para você e dizer: o que vai mudar? A cara continua igual, o sangue continua igual. Posso não morar na mesma casa, mas não tem como deixar de ser filho. É ou não é verdade? Deus entendeu que é preciso primeiro ser pai. Por que Ele entendeu isso? Porque aos pais cabe o privilégio de construir nos filhos um alvo, um destino e descobrir o propósito deles. Perceba como isso é de vital importância e eu termino. Como eu posso construir o futuro dos meus filhos? Ele diz assim: como flechas nas mãos de um valente. Aí no verso 5 ele diz: feliz é o homem que enche a sua aljava deles. Isto é, a aljava era aquele recipiente aonde se colocava as flechas, né? Guardava nas costas, trazia junto ao corpo. Então massageie quem está perto de você e diga assim: você quer realmente construir um alvo, um destino e descobrir o propósito de ser pais, assim como ser filho? Traga seus filhos bem junto ao seu corpo, bem perto. Ande com ele. Você nunca vai conhecer seus filhos se você não andar com eles. Você nunca vai conhecer seu pai se você não andar com ele. Você nunca vai conhecer o pai de verdade se você não andar com ele. Tem gente que quer ter um relacionamento com Deus à distância. Você nunca vai conhecê-lo. Você nunca vai entender a vontade dele para você. As pessoas erram quando tentam encontrar o propósito de suas vidas em si mesmo. A maioria dos livros de autoajuda manda você olhar para dentro de você mesmo, não é verdade? Olha para dentro de você e você vai descobrir qual é o propósito da sua vida, qual é a real intenção de que você está aqui. Você vai se encontrar, a sua crise existencial vai acabar. Mas como, irmão? É impossível. É impossível. Você não pode chegar no liquidificador e perguntar para ele: liquidificador, explica para mim o que é que você faz. O liquidificador nunca vai poder te ensinar, porque ele não é o criador, ele é a criatura. Então eu tenho que procurar pelo manual que o fabricante colocou lá. Então o fabricante vai me dizer como aquele liquidificador trabalha. Então eu encontro o propósito do liquidificador no manual do fabricante, ou vou direto ao fabricante. Então você quer descobrir o seu propósito. Para quem você vai olhar? Para essa pessoa que está do teu lado? Para dentro de você mesmo? O teu propósito só pode ser encontrado no teu fabricante. Nele. E quer saber? Ele te deu um manual. Está tudo aqui. Quer saber como você funciona? O teu propósito, teu manual está aqui. Então antes de se casar com alguém, você devia ler o manual. Antes de namorar alguém, você devia ler o manual dele. Antes de conceber vida com alguém, leia e pergunte para o Criador. Você quer lançar o teu filho? Leia o manual. Se relacione com o Criador. Perceba que diante disso torna-se mais fácil eu compreender o que o pai quer para o meu filho e quer para o teu filho. Porque o único meio de eu saber a vontade dele para o meu João Pedro é eu estar com ele. E o único meio do João Pedro saber a vontade de Deus para ele é ele estar comigo. Porque eu ainda sou pai dele. Mas se eu não estiver com ele, ele pode ir direto ao pai. Mas enquanto eu estiver, eu sou a ponte. Então pai e mãe que está aqui, enquanto você está vivo ao lado do teu filho, esqueça, você é o canal. Deus nunca vai passar por cima de você. Nunca. Ele nunca vai romper a tua autoridade.
Nunca. Então cabe a mim e cabe a você construir o futuro deles. Perceba que é preciso conhecer a capacidade, a paternidade, a habilidade, o talento de cada um dos nossos filhos. E a partir disso submeter ao Senhor. Agora, 3 coisas e nós terminamos. Diga para quem está ao seu lado comigo assim, diga: quer construir o futuro dos seus filhos? Melhor, diga assim: quer lançar os seus filhos como uma flecha? Então alimente a alma deles com sonhos, até que ele consiga enxergá-los. Olha o que Davi começou a fazer a Salomão. Desde pequeno, Davi começou a dizer: você vai construir uma casa para Deus, você vai governar Israel, você vai pacificar Israel, você vai se tornar valente, você vai se tornar grande. Sabe o que ele estava fazendo? Preparando a flecha, polindo a flecha, afinando a flecha, apontando a flecha, porque um dia ele ia esticar o arco. Quem define aonde os filhos chegam cara, isso é demais. Quem define aonde o teu filho vai chegar, onde o meu filho vai chegar. Eu posso cortá-lo no meio, mas eu posso lançá-lo a uma distância gigantesca. Então eu vou fazer todo o esforço da minha vida para que o meu filho atinja os patamares mais altos que eu nunca pude atingir. Essa é a ideia do teu pai. É por isso que Jesus disse assim, sabe, eu vou preparar vocês, eu vou polir vocês, eu vou fazer de vocês uma flecha aguda. Então eu vou lançar, e quando eu lançar eu vou deixar vocês irem, porque quando vocês forem lançados, vocês vão fazer coisas maiores do que a que eu fiz. Vocês serão maiores do que eu. Vocês construirão coisas maiores. Vocês alcançarão nações maiores. Que coisa. Todo pai espera que o filho cresça no mínimo mais do que ele. Em altura para mim não é muita coisa. Por isso eu espero que ele vá mais longe, que eles andem mais longe. Perceba que Davi passava o tempo todo olhando para os seus filhos, principalmente para Salomão, e dizendo para ele: olha, tu vai ser, tu vai longe. E ele não fez apenas isso com Salomão. A gente se apega a Salomão porque ele é famoso, ele edificou Israel. Mas eu descobri na palavra que Davi passou a vida inteira dele enxertando um futuro no coração de um filho cujo nome nem aparece. Passou a vida inteira dele enxertando no coração de um menino chamado Natã, de que ele seria o cara que teria a flecha mais longe. O Salomão foi rei de Israel, o Natã foi a flecha que atirou Jesus. Que coisa. Ele preparou Salomão e tornou ele grande, maior do que o próprio Davi, rei de Israel. Mas ele diz: eu vou preparar Natã para ser um grande pai, porque da geração de Natã vai nascer o rei Jesus. Que coisa. E a gente sempre achou que Jesus é descendente de Davi por Salomão, e não é, é por Natã. Davi soube atirar flechas, mas desde pequeno ele começou a alimentar a mente dos seus meninos com o potencial que eles poderiam ter. Ele descobriu nos filhos o potencial. E como ele descobriu? Pergunte rapidinho para quem está ao seu lado, para a gente correr e terminar. Pergunte: como ele descobriu? Como, irmão? Ó, assim, ó, com o fabricante. Ele criou uma amizade tão grande com o pai, que o pai ensinou para ele o que os filhos iam ser. Isso vale para mim? Vale. Isso vale para você? Vale. A que distância você quer lançar teus filhos? Qual é o destino, qual é o futuro que a gente vai construir para os nossos filhos? Sabe? Em seguida, crie possibilidades de realizações. Não apenas insira na mente deles. Não apenas plante sonhos até que eles consigam enxergá-los. Mas crie possibilidades para que os sonhos apareçam. Crie. Você é o pai. Você que pode preparar o valente. É você que arruma o alvo.
Então crie possibilidades. Gere essas possibilidades. O que Davi fez e ensinou a Salomão é que pais, como nós deveríamos fazer com os filhos, primeiramente enchê-os de sonhos até que ele enxergasse o sonho. E eu vou te dar uma coisa muito importante aqui. Sabe, existe muita gente aqui, ou pelo menos, quem aqui é extremamente sonhador? Levante a mão, só os sonhadores. Os caras que sonham alto mesmo. Tem bastante. Que bom. Eu também sou igual a vocês, irmão. Eu sonho. Pensa um cara que sonha, sou eu. Eu acho que vocês já perceberam isso. Eu sonho tanto que eu até em 10 minutos de sono eu já sonhei. Sinceramente, eu viajo na maionese. Em cada sonho tem dia que eu vou na lua, eu encontro astronauta. Você sabe, é umas coisas loucas. Mas os sonhos melhores é quando eu sonho acordado. E eu sonho alto. Sonho muito alto. Mas eu aprendi que os sonhos que você consegue ver é o sonho que Deus já fez existir. O sonho que você está sonhando, mas você consegue vê-lo e apalpá-lo, é porque a realização dele já existe. Dá para imaginar isso? Há 10 anos atrás eu sonhei com um caminhão. E eu comecei a sonhar, e olhar, e orar, e sonhar, e olhar, e a sonhar, até que ele se tornou visível, palpável. Então eu desenhei num papel e espalhei para todo mundo o meu sonho. Coloquei mais de 3.000 papéis no Brasil inteiro. Onde eu ia, eu mostrava para as pessoas: esse é meu sonho, um dia eu vou ter. Eu sonhei. Passou 10 anos. Eu já tinha visto. Então apareceu. Porque Deus simplesmente gerou. Então plante sonhos nos seus filhos, até que eles enxerguem eles. Porque aquilo que eles conseguiram enxergar é o que já existe. Você conseguiu compreender isso? Crie as possibilidades para essa realização. E por último, eu te peço, fique em pé, em o nome de Jesus. Talvez você possa me dizer: mas pastor, meus filhos já cresceram, eu agora tenho netos. Legal, parabéns. Então agora é hora de você ensinar os seus filhos a lançar os seus netos. Talvez os seus filhos não farão o que você fez. Então agora é hora de ensiná-los a lançar os seus netos. Em último lugar, irmãos, desenvolva uma mentalidade de campeão nos seus filhos. Semeie palavras, gestos, motivações. Todo sucesso começa aqui, ó. Todo sucesso começa aqui. A Bíblia diz que aquilo que o homem pensa ser, ele é. Aquilo que o homem imagina no seu coração ser, será. É o que a Bíblia diz. Então tudo começa aqui. É por isso que Paulo convidou a igreja a transformar o seu entendimento, a mudar a sua mentalidade. É por isso que Cristo começou pregando essa mensagem: mude a sua maneira de pensar. É por isso que em todo tempo Paulo diz: pare de pensar nas coisas podres desse mundo e encha os seus pensamentos de coisas boas. Porque tudo começa na mente. Então a minha pergunta é: o que você tem colocado na mente dos seus filhos? Que tipo de semente você tem semeado na mente dos seus filhos? Eu cresci a vida inteira lutando contra sementes. E volta e meia essas sementes ainda tentam me agarrar. Sementes que foram geradas lá atrás, criou raiz, e volta e meia elas brotam. Sementes como essas, você é inútil, você nunca vai ser ninguém. Cansei de ouvir isso. Cansei de armazenar no meu coração e olhar no espelho e pedir a morte. Cansei de acreditar nisso, de que realmente não seria nada. A primeira vez que eu quebrei financeiramente, veio tudo na minha cabeça. Nada dá certo para mim. Eu nasci para derrota mesmo. Foi plantado isso em mim.
Meus pais não sabiam, mas eles semearam isso com muita propriedade. O que a gente tem semeado na mente dos nossos filhos? A sua semente determina a distância do seu arco. O que você planta hoje nele determina onde ele vai chegar, o que ele vai atingir. Então prepare para lançar os seus filhos. Vai lançar para onde? Que lugar você quer lançá-los? Que futuro você quer para eles? Eu queria que você inclinasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, pensasse no seu filho, na sua filha agora. Pensasse neles agora. Procurasse encontrar neles agora. Onde você quer colocá-los? Qual é o alvo que você desenhou para ele? Qual é o alvo em que ele vai chegar? Qual é a distância da tua flecha, irmão? Talvez você até agora pensou em construir só um futuro financeiro para ele. Vai ser em vão. Mas eu te desafio esta noite a pensar no futuro, sim. Uma flecha atirada, sim. Mas no propósito de Deus. Talvez esse foi o nosso maior erro. Pensar que a gente construindo uma plataforma de sucesso financeira para os filhos é o suficiente. Qual é o teu destino? Qual é a tua distância? Em o nome de Jesus, com seus olhinhos fechados, até que os nossos filhinhos cheguem, e eu quero que você hoje vai orar com eles. Você vai abençoá-los. Você hoje vai gerar a distância profeticamente. Hoje você vai ter o privilégio de gerar a distância profeticamente. Sim, você vai poder fazer isso. Então pense até agora qual é o teu esforço. Onde você tem empregado a sua força, o seu esforço. Onde? O quanto? Quanto você tem feito? Tem encontrado o propósito? Se não tem, você precisa se localizar no Pai agora. Porque é no Pai que você vai encontrar o propósito do teu filho. Quando você olha para os seus filhos, o que você consegue ver? Um pintinho? Ou uma águia? Uma pombinha? Ou uma águia? Que tipo de voo que você quer que ele dê? De um pardal? Ou de uma águia? Que distância você quer lançá-los? Onde você quer colocá-los? No seu quintal? Ou no mais alto dos céus? Qual é o limite que você está preparando para o teu filho? O sucesso dele não depende do teu recurso, depende do propósito do Senhor que você o dará. Por isso, se puder, pais, eu quero terminar essa série, mas com pais projetando seus filhos, lançando seus filhos. Então eu vou pedir ao meu filho João Pedro, a minha esposa Vira Carta. Eu vou pedir ao você, filho, se ir ao teu pai, o pai ir ao teu filho. Não importa se você tem que descer da galeria e procurar o teu pai, mas procure-o. Teu futuro depende disso. Teu futuro depende disso. Sim, depende disso. Você não vai a lugar nenhum se teu pai não te lançar. Você não vai a lugar nenhum, pai, se você não lançar o teu filho. O teu sucesso é o teu filho. O teu sucesso é o teu filho. Oh, em nome de Jesus. Filhos que estão sem pais aqui esta noite, eu quero convidar-lhe a ter um pai adotivo. Ainda que no contexto espiritual,
Também saiam dos seus lugares e encontrem um pai adotivo. Tem vários pais que querem ter filhos aqui esta noite. Então saiam daí, procurem pais, procurem mães, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Então vocês podem ir aos seus pais, podem procurar os pais adotivos. Aleluia. Você pode abençoar o teu bebê no ventre. Você pode colocar a mão sobre a barriga da tua mulher e pode declarar o quanto teus filhos irão longe. Oh, irmão, eu estou cheio do Espírito Santo para te dizer: você vai determinar o futuro dos teus filhos aqui esta noite. Você pode mandar aonde eles vão chegar. Oh, aleluia. Oh, eu sinto a autoridade de Deus para te dizer: você que vai esticar o arco, é na tua mente que você vai esticar o arco. Chega de ter famílias derrotadas por falta de conhecimento. Chega de ter filhos perdidos nas drogas por falta de conhecimento. Chega de ter filhos desviados por falta de conhecimento. Oh, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, feche os seus olhinhos, declare o seu futuro agora. Oh, em nome de Jesus, declare aonde essa flecha vai cair agora, em nome de Jesus. Oh, vai ganhar as nações em nome de Jesus. Oh, vai ser um ministro do Evangelho em nome de Jesus. Ah, Senhor, em o nome de Jesus. Oh, teus filhos, Senhor, teus filhos estão aqui esta noite. Eles estão declarando pela fé, Senhor. Eles estão determinando, Senhor, conforme a tua palavra, a força do seu braço. Estão apontando o futuro dos valentes que estão aqui, das águias que estão sendo geradas nessa igreja. E em o nome de Jesus eu quero declarar, Senhor, deste ministério, desta noite, dessas águias aqui, vai sair gente que vai ganhar nações. Vai sair pregadores que vai impactar cidades. Vai sair médicos que vai salvar milhares de vidas. Vai sair gente que vai mudar o mundo. Sim, Senhor, nós iremos lançar bem longe. Nós iremos atirar a flecha bem longe. Nós iremos fazer tudo o que podemos para que o futuro deles seja declarado em Ti. Que o propósito de nossos filhos seja declarado em Ti, Senhor. Não queremos empreender o nosso esforço em vão. Não queremos gastar a nossa energia, o nosso tempo, o nosso dinheiro em vão. Mas nós queremos, Senhor, em Ti, alcançar o propósito em Ti, alcançar o projeto em Ti, alcançar o futuro em Ti. Declaramos agora em nome de Jesus. E se você puder, grite ou fale e anuncie até onde teu filho vai chegar. Libere uma palavra de fé, libere uma palavra de vida, libere uma palavra. Atire a flecha, 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 irmão. Oh, atire a flecha pela fé. Declare pela fé. Oh, declare pela fé. Em o nome de Jesus, Satanás, você perde o controle sobre esse filho. Em o nome de Jesus, Satanás, você perde o controle sobre essa filha. Em nome de Jesus, Satanás, você perde a legalidade sobre essa casa. Em nome de Jesus, Satanás, eles pertencem ao Senhor. São flechas nas mãos do valente. E tomamos de conta agora da vida deles. Em o nome de Jesus, 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 em o nome de Jesus. Ó campeão, você consegue abraçá-lo bem forte e terminar esta noite dizendo: voe mais alto, voe mais alto, voe mais alto, voe mais alto. Oh, que Deus te dê uma semana de voar mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto.